Amada Igreja do Senhor, a palavra que Deus separou para a nossa meditação, nós vamos encontrar no livro de Oséias, no capítulo 4, quando o Senhor, ele chama o profeta Oséias, um homem que Deus chamou no momento em que a nação de Israel estava passando por uma grande crise moral, crise religiosa e, consequentemente, crise financeira, crise social, crise. O que hoje nós estamos vendo, tantos problemas, tantas nações em conflito. E nós sabemos que isso é fruto, todo esse conflito, todo esse sofrimento que nós estamos vendo, a terra está gemendo. Não é nada mais, nada menos do que o distanciamento de Deus. Quando a nação se distancia do Criador, ela sofre consequências. Não é Deus que está castigando a nação, mas é consequência do pecado, consequência da negação da maior verdade existencial. Quando o homem nega a existência do seu próprio Criador. E no tempo de Oséias, estava acontecendo isso, que nós estamos vivenciando hoje. E em todas as nações, eu não ouço falar de uma nação que esteja completamente bem, completamente em paz. Não tem. Porque o homem se afastou de Deus. E quando eu pedi ao nosso Senhor que Ele me inspirasse, Ele me desse uma palavra, veio em minha mente: o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí eu fui pesquisar onde tem essa passagem. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O Senhor diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E aí, o Senhor tocou no meu coração para registrar que o problema da humanidade está no abandonar o próprio Criador. É aí onde o homem, por não conhecer Deus, aí a pessoa diz: mas olha o que ele disse aqui: não sejas sacerdote diante de mim. Então o Senhor, ele não estava falando para pessoas que não tivessem estudado as Escrituras Sagradas. Ele está falando que não aceita que eles sejam sacerdotes dele. Ou seja, eles pensaram em sê-lo. Mas um sacerdote que não conhecia o autor das Escrituras. Conhecia a Escritura, mas não tinha nenhuma intimidade, nenhum conhecimento de Deus. Já pensou? Isso acontece hoje. Por isso que o Senhor Jesus disse que se dirá no final dos tempos, no grande dia, ele disse que vai dizer assim: Senhor, Senhor, falando com Deus: e Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz tantas obras. Ele vai dizer: não te conheço.
O conhecer que Deus está falando aqui é você ter intimidade com Ele. É você entender o que está dentro do coração de Deus. O que é que está dentro do coração de meu Pai, do meu Criador? E você consegue não só você lendo as Escrituras devem ser lidas. Eu não quero que haja um entendimento contrário disso. Mas quando você conhece, aí você lê a Escritura, você procure conhecer o coração do autor das Escrituras. Porque senão você se perde. Porque não adianta você saber o que Deus quer que você faça, mas você não conhecê-lo ao ponto de desobedecê-lo ou de distorcer as Escrituras sagradas, que hoje é moda. Então, naquele tempo, a situação de Oséias é uma situação muito especial, porque o único profeta que teve uma experiência direta com o adultério. Ele casa com uma prostituta que trai ele, que adultera. E aí o Senhor faz ele entender que assim faz o povo dele, quando tira os olhos dele, quando não quer ter uma vida verdadeira com Deus. Porque nós podemos enganar as pessoas, mas jamais podemos enganar a Deus. Jamais. É a maior ilusão do homem. Então, quando o homem, ele cria um personagem que conhece tudo que está escrito, mas que por dentro não pratica, mas por fora parece até um bom sacerdote. Um homem que representa Deus. Aonde? Se por dentro ele não vive aquilo que ele prega. Agora, cuidado, porque está acontecendo muito nos últimos tempos. É que as pessoas fazem até canal para falar mal dos homens que representam Deus aqui na terra, que procuram encontrar defeito nas pessoas que estão ali congregando em determinadas igrejas para denigrir a Deus. Cuidado! É verdade que existem falsos profetas. É verdade que existem sacerdotes que são verdadeiros lobos disfarçados de bons pastores. Então existe sim. Mas nós sabemos que tem muitos servos do Senhor, pastores, missionários, servos de Deus, ministros das igrejas, com ministérios muito valorosos, que se dedicam, que se entregam completamente ao ministério que foram chamados. Homens fiéis, que muitas vezes são até caluniados. Por quê? Porque prega a verdade. E nós sabemos, é bíblico, que nos últimos tempos, a palavra de Deus vai incomodar a muitos. Eles não suportarão a mensagem da cruz. Eles não suportarão a verdade das Escrituras Sagradas. E eles vão querer diminuir, desvalorizar, colocar em dúvida as Escrituras Sagradas, para que não conheçamos o autor delas. Devemos ter cuidado, porque muitos investem pesado contra as pessoas que vivem dedicadas ao ministério, a servir a Deus,
a fazer parte do reino de Deus, que é um reino onde tem muito sofrimento. Não é fácil servir a Deus, mas é necessário. E quando você tem um chamado, você não se preocupe com o que vão falar de você, com o que vão pensar de você, com julgamentos. Porque o inverso também acontece. Pessoas que são mal compreendidas porque elas falam a verdade das Escrituras Sagradas e arde nos ouvidos daqueles que querem uma pregação leve, irresponsável, onde só fala do amor de Deus, mas não fala da justiça. Porque a justiça de Deus é amor, mas é justiça. Ele não finge que a pessoa não está pecando. Ninguém engana Deus. Então devemos ter muito cuidado. Mas o que Deus tem nos chamado, essa palavra que Deus colocou para que eu ministrasse aqui, eu passasse para vocês com todos os meus defeitos e limitações, é para lembrar vocês que o sofrimento é consequência de não ter uma vida íntima, verdadeira com Deus. Nós precisamos falar com o Pai como Pai. Não é para vê-lo com uma distância enorme ou pensar que eu posso fingir que estou no caminho da vida, mas eu estou correndo para a morte. Porque vem a consequência. E a consequência do pecado é a morte. Então devemos ter cuidado, devemos buscar com toda a nossa dedicação, com todo o nosso esforço, ter intimidade com o autor da vida. Conhecer a Deus é como o casal, quando a pessoa faz aliança e aí um conhece o outro. Um fica como o outro, se torna um só. Aquele casal se torna um só. E assim sejamos com Deus. É assim que o Senhor nos quer. Que sejamos verdadeiros, autênticos com Ele, confessando os nossos pecados, as nossas fraquezas. Porque quando você confessa o pecado, Satanás fica arrasado, porque ele quer que você finja que não pecou. É isso que estamos vivendo hoje. Muitos vivem assim, como que, ora, mas se todo mundo faz, não tem problema, mas tem. Não tem essa história de porque alguém faz ou todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Ah, todo mundo está fazendo errado, eu vou fazer também, porque quando a gente faz certo, todo mundo reprova. É verdade, reprova. Todo mundo que está querendo perder a vida eterna, reprova. Fica incomodado com a sua verdade. Calunia você. Procura pensar da pior forma do mundo o que você está falando, a verdade. Mas se você estiver conhecendo o Criador, se você tiver uma relação verdadeira com o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho, que estava com ele na glória, antes que o mundo existisse. Enviou esse Filho para nos salvar, para morrer por causa dos nossos pecados, para justificar os nossos pecados. Porque nós não temos um justo sequer, mas nele nós somos justificados pelo sangue inocente, puro, sem pecado. O Cordeiro imolado na cruz, o Cordeiro santo, sem pecado, pelo sangue dele, do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Através do sangue dele, nós somos justificados.
O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado abandonado. Não é agora que você vai ficar pecando, mas você sabe que o sangue de Jesus justifica o seu pecado, você continua pecando. Não. Não deixe que o mundo engane você. Você precisa negar a si mesmo, abandonar aquilo que te afasta do Pai, aquilo que te afasta de Deus, e ter uma vida verdadeira com Ele, mesmo que o mundo nem entenda, mesmo que falem mal de você, não importa. A morte de Jesus preparou um lugar no céu para você que está me ouvindo agora e que precisa conhecer verdadeiramente o seu Criador, para não perecer, para não acontecer aquilo que aconteceu no tempo que Oséias, ele viveu a dor do abandono, da traição. Ele viveu isso. Ele viveu a rejeição. Aquela mulher que ele casou, traiu ele, adulterou. E aquilo simboliza o que nós, quando negamos o Pai, ou fingimos que estamos muito bem espiritualmente, mas sabemos que não estamos, que estamos falhando feio com Ele. É disso que você tem que entender, a dor que Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele sentiu quando o seu povo deu as costas para Ele. E por isso pereceu, consequência natural de quem não anda com Deus. É fazer besteiras, asneiras, decisões terríveis, sabendo que no fundo está errado, está errada, mas insiste no erro, insiste no pecado, sem saber que amanhã pode ser muito tarde. Porque se você partir deste mundo no pecado, no distanciamento de Deus, você não vai encontrá-lo quando você partir daqui. Então é muito sério aquilo que o Senhor está nos alertando hoje. Desperte. Reflita nessa palavra. Pergunte ao Pai: Senhor, onde eu estou deixando de conhecê-lo? Qual a minha falha? Por que eu estou vivendo uma vida de mentira, de pecado? E é por isso que eu estou sofrendo. Porque não tem outra forma. Se você tomou uma decisão errada, tem consequência. Você vai sofrer. E a culpa não é do seu Criador. A culpa é sua, que não abandonou o pecado, que continuou, insistiu em não conhecer a Deus. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Se hoje você ouvir a voz dEle e você considerar o que Ele fala, você será liberto. O Senhor tem uma vida eterna para você que está me ouvindo. E é chegado a hora. É chegada a hora de você mudar. Mas você mudar completamente. Essa vida de mentira, esse distanciamento de Deus, esse engano. Ah, mas é para agradar ao mundo. Assim, como é que eu vou conseguir os meus objetivos financeiros? Se eu não estiver fazendo aquilo que agrada ao mundo, mesmo sabendo que está desagradando a Deus? Infelizmente, a consequência é terrível. E Ele está chamando a cada um de nós, a começar por mim, para pensar, refletir. Onde eu estou deixando de conhecer o meu Criador? Onde eu estou fingindo uma vida espiritual que não é real?
Às vezes é num ponto só, porque é tão interessante. Porque o adversário de nossas almas, ele é o pai da mentira. Então, o que que ele quer? Enganar você. E como? Ele coloca na sua cabeça que você, tudo bem, você vai deixar isso que você fazia e que você sabe declaradamente que é pecado. Agora, tem um pecado que você deixa escondidinho ali, guardadinho. Você diz, não, mas é só aqui a minha falha. O Senhor está chamando você hoje para abandonar esse pecadinho de estimação que Satanás combinou com você, de você permanecer nele. Fingir que a coisa não é mais pecado. Há tanta gente faz. Eu não sou o primeiro nem o último. Mas isso que você está fazendo pode te levar para a morte eterna. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aquele que te chama hoje para despertar. Acorda, acorde você que está agora vivendo uma mentira e que precisa urgentemente buscar o conhecimento verdadeiro com o autor desta palavra, as Escrituras Sagradas. Você precisa não só ler. Eu li tantos capítulos hoje. Eu leio a Bíblia do 1º de janeiro até não sei quanto. São tantos capítulos por dia e assim. Viva uma verdade com Ele. Converse com Ele. Leia um versículo e medite nele. Receba essa palavra e fique ali, só refletindo nela, repetindo ela, querendo entender. E se você não entender, você fale abertamente Pai, porque Ele disse que nós devemos chamá-lo de Pai. Pai nosso que está no céu. Então você diz, Pai, me explique essa palavra que eu li e que eu não quero que ela seja só um conhecimento das Escritas, mas que eu viva essa verdade, que eu obedeça a tua palavra, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ele quer o melhor para você, ele tem o melhor para você, muito mais do que o mundo está te oferecendo. Ele tem tudo o que você precisa. Não é o mundo nem pessoas que vão suprir as suas necessidades, mas é Ele, aquele que morreu por você, que tem tudo o que você precisa. Ele é e deve ser sempre o seu suficiente. Ele é o nosso suficiente. E tudo que vem, que o Senhor nos dá, é só o que Ele acrescenta. Mas que você não depende de nada, nem de circunstâncias, nem de ninguém para ser pleno, plena. É quando você tem o conhecimento, a intimidade, um relacionamento verdadeiro com o seu Criador. Até aqui. Medite nessa palavra e viva essa palavra. E rumine essa palavra. E pergunte ao Senhor sobre esta palavra. Conheça o amor do Pai. E seja feliz, pleno, plena. O verdadeiro sentido da vida está nele.